12 e 13. Graças a Deus. Eu queria pedir a todos que desligassem o celular. Lá em cima, os diáconos fiquem de olho quem está com o celular, conversando. Aqui atrás eu recebo reclamação constante. Aqueles que saíram para fora, que estão conversando aí fora, os diáconos pedem para vir para dentro, após tomar água. Amém? E você vai dizer para o seu irmão para não conversar com você, tá? Você vai ouvir a palavra de Deus agora. Amém? Não converse comigo. Diga aí a teu irmão. Amém, irmãos? A gente tem sempre a dificuldade ali atrás. As pessoas reclamam do movimento das conversas. E eu queria pedir também para que evitasse ir ao banheiro. Tem pessoas que na hora da pregação levantam para ir ao banheiro. Então tem que ir antes do culto, né, irmãos? Não tem condições. Você se anda para lá e para cá. Eu achava bom que não existisse. Amém? Tudo com ordem e decência, diz o apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Vamos ler o versículo 12 em uma só voz. Amém? 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém. Feche os teus olhos, mesmo assentados. Senhor Deus e Pai, eu creio que o Senhor está neste lugar. O teu Espírito já está trabalhando em cada coração. Ó Deus, tira toda a sonolência, toda a distração, tudo aquilo que o inimigo tentar fazer para atrapalhar o teu filhinho de receber a tua palavra, Pai. Eu sei que o louvor já preparou os corações, eu sei que o teu Espírito já está trabalhando, Pai. Continue falando com os teus filhos, me usa neste momento agora. Eu sou pó e cinza, Pai, eu de mim mesmo não tenho nada, mas que a minha voz possa transmitir a tua palavra, Senhor. Nós oramos agradecido, na certeza que o Senhor estará falando dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, num banquete, uma certa noite, entraram dois vultos, mais ou menos do tamanho de um garoto. Esses vultos estavam fantasiados e usavam máscaras. E eles vieram para apresentar um espetáculo naquele banquete. E eles começaram, os dois, apresentando um espetáculo. O auditório aplaudiam de pé e muitos comentavam sobre o talento daquelas duas figuras, sendo ambas mascaradas, usavam máscaras. Em determinado momento aconteceu algo estranho, que ambos disputavam um objeto que havia no palco e começaram a brigar. Eles se atracaram numa briga e de repente a luta prosseguiu e um agarrou na máscara do outro e arrancou a máscara. E naquele momento foi revelado a identidade de ambos. Eram dois macacos. Queridos, o homem, ele vê só o exterior. O Senhor já disse a Samuel, em Samuel 16, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, a aparência. Eu sondo e vejo o coração. Sabe, queridos? Então o homem vendo só o externo, o homem não consegue ver o interior. Então quando ele vê a realidade, ele se decepciona, e decepciona muito. Ah, se nós pudéssemos sondar o interior do nosso irmão, já pensou? Já pensou se você conseguisse sondar o interior do teu coração? O próprio profeta Jeremias diz: o nosso coração é enganoso. Talvez ele engana até você mesmo. Sabia disso? Quanto mais o coração do próximo. Só que Deus consegue
contemplar o coração de cada um. Amém, meus queridos? E nós estávamos lendo aqui, o escritor aos Hebreus, ele compara, ele usa uma figura de linguagem de uma espada romana. Queridos, no primeiro século, essa espada era usada pelos soldados romanos. Era uma arma poderosíssima. Segundo a história, essa espada, ela tinha dois cortes. Cortava tanto para um lado como para o outro, como para frente e para trás. E essa espada, ela conseguia dividir um homem no meio, num golpe só. Ela partia, segundo a história dos romanos, com um golpe. Ela dividia um homem no meio. E o apóstolo Paulo, sabendo do poder dessa espada, a comparou com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é tão poderosa como aquela espada de dois gumes. Olha o poder que tem a palavra. E por se falar de palavra, quem é a palavra? A Bíblia diz que em João que no princípio era verbo. Tá? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Mas o verbo se fez carne. O próprio Jesus é a palavra. Por que será que uma palavra teria poder? Por que essas letras, quando nós a lemos, têm o poder, essas mensagens? Porque o Senhor Jesus está nesta palavra. A palavra personifica o Senhor Jesus. Jesus é a palavra tem poder porque Jesus está nela. Quando diz esta palavra penetra, Jesus está penetrando através da palavra. É a palavra de Deus que penetra. É a palavra de Deus que tem um poder tão violento como essa espada de dois gumes para trabalhar em favor do homem. É o Logos. Jesus é o rema de Deus. É a palavra viva. Jesus entra na palavra e dá vida à palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Essa palavra não é comum, porque o próprio Cristo, Ele é a palavra. É Ele que entra quando a palavra é liberada. E o apóstolo Paulo começa a dizer então que essa espada é uma espada de dois gumes e ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas. Ou seja, o nosso Deus, o exemplo que o apóstolo Paulo dá é que Ele nos vê, Ele conhece todas as coisas. Eu queria falar um pouco sobre os olhos que tudo vê. Os olhos de Deus, a Bíblia diz que os olhos de Deus é como tocha de fogo. Tocha de fogo penetra no coração humano. Ele consegue discernir a intenção. E a Bíblia nos mostra esse método que Ele usou, esse método de nos medir. Você sabia que o Senhor tem condições de nos medir? Quando Ele diz que penetra na divisão da alma e do espírito, Ele está dizendo que Ele entra no homem interior. Ele consegue saber o que você não sabe de você mesmo. Sabia disso? Você lembra o hino agora que foi cantado? Quando o Senhor disse para Marta: Marta, tirai a pedra. A Marta nem sabia que ela tinha aquela incredulidade. Ela não tinha nem noção se aquilo a atrapalhava ou não. Mas o Senhor, Ele penetra como essa espada na alma e no espírito. E Ele começa a discernir algumas coisas que você não compreende. Ele começa a tirar a máscara, Ele começa a desnudar a pessoa, Ele expõe a pessoa. Quando diz que a palavra penetra até a divisão na divisão da alma, juntas e medulas, ou seja, ela atravessa, ela vai até no secreto do coração humano e ela expõe o homem. O Senhor te vê como você realmente é. Por que o Senhor vê o homem assim? Para que Deus quer nos medir dessa forma? Primeiro, que Ele nos mede de uma forma humana. Segundo, Ele não mede para nos condenar de forma alguma. Ele nos mede, primeiro, que se você permitir, Ele entra no teu coração, descobre os teus segredos e começa a dizer o que você precisa consertar. Mas para isso você precisa abrir o teu coração, para que essa espada possa penetrar realmente na divisão da alma e espírito. Alma é aquela que recebe informações de coisas terrenas, de coisas humanas mesmo, de coisas seculares da tua vida. Coisas humanas, de sentimentos, de tristezas, de derrotas, de conquistas ou fracassos, fica na alma. E o Espírito entende de coisas celestiais. O Espírito, através da alma, quando a pessoa recebe uma mensagem, quando essa pessoa deixa essa mensagem entrar na
alma, o espírito fica fortalecido e liga essa pessoa ao Espírito de Deus. O espírito do homem liga essa pessoa ao Espírito de Deus, mas a alma precisa ser sarada. Quantas pessoas que têm problema na alma, pessoas que algo aconteceu há 20 anos e ela traz aquele problema, ela não se recupera do passado de um casamento há anos atrás, não, ela se recupera de uma falência, não se recupera de uma vergonha, teve um trauma daquela vergonha, ela foi exposta. Aí entra o Senhor Jesus com a sua espada, entra o Senhor Jesus com a sua palavra, com o seu olhar, com chama de fogo, e Ele vai revelando, detectando o que está mal naquela pessoa. Por que aquela pessoa sofre? Por que aquela pessoa tem insônia? Por que aquela pessoa fica brava, violenta? Por que aquela pessoa entra em desespero de repente? Por que o Senhor Jesus começa a detectar aquilo? O Senhor estava colocando essa mensagem na minha mente agora à tarde, e eu imaginei mais ou menos assim. Hoje nós estamos na era do computador. Imagina que o computador começa a travar. Quem entende computador, né? Está dando pane toda hora. Um vírus. Aí você lança um antivírus, passa o antivírus. O antivírus vai entrando lá e ele não vai tirar aquilo automático. Ele vai detectando os problemas. Tantos vírus no arquivo, tantos vírus. Aí depois exclui tudo ou manda, não sei o linguajar, manda tirar os vírus, alguma coisa assim. Se você autorizar, você apertando uma tecla, os vírus saem do teu computador. Às vezes dá para consertar o computador e ele volta a ficar bom. Da mesma forma é Deus, Ele entra e começa, e você vai sabendo, Ele vai percebendo, olha, essa pessoa aqui está com trauma lá na infância, essa pessoa aqui, olha, teve um fracasso e ela não se recupera, ela tem medo de tudo, e Deus vai sondando a alma, e quando essa pessoa abre para o Senhor, para que Ele realmente cure, para que Ele cure aqueles vícios, aqueles problemas, o vírus maligno, quando o Senhor Jesus cura, aí essa alma começa a receber a mensagem de Deus do jeito que ela é, manda informação para o Espírito liga essa pessoa a Deus, e ela vai sendo transformada de glória em glória. Amém, irmãos? Esta pessoa vai sendo transformada. Por isso que o Senhor sonda. Vocês lembram um paralítico que colocado pelo telhado? O Senhor, conhecendo o interior daquele homem, Ele disse: os teus muitos pecados estão perdoados. Jesus já fez um diagnóstico, Ele penetrou na alma daquele homem e viu que a alma daquele homem estava doente. A alma daquele homem carregava um peso, um sentimento de culpa por causa dos pecados. Aquele homem achava que ele não era digno de nada. Se as pessoas não trouxessem, talvez ele nem viria, porque ele não achava digno. Mas o Senhor já foi dizendo: olha, você já foi perdoado. Eu creio que Ele aliviou e disse: eu já estou aliviado, o Mestre me aceitou. Foi algo de uma aceitação. Então Deus, Ele sonda o teu coração, não para te condenar, mas para te curar, se você assim permitir. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Quem poderia te condenar? Diz o apóstolo Paulo. Quem pode te condenar? Se foi Jesus que morreu, quem pode te condenar? A própria palavra diz: quem pode condenar ou absorver é somente Jesus. Por isso que Ele penetra no coração. E no texto que nós lemos, Hebreus 4, versículo 13, na parte B, diz: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Todas as coisas, Jesus entra e todas as coisas se tornam muito claras. Ele desnuda as nossas ilusões. Tem coisa na nossa cabeça que nos atrapalha. São ilusões, são fantasias. E Ele desnuda e já mostra: olha, isso aí não é real. Isso que você quer é imaginário. Essa felicidade distante de Jesus é imaginário. Esse relacionamento da forma que você quer não existe. E Deus vai curando, vai aperfeiçoando, vai tirando aquelas ilusões. As pessoas iludidas, as pessoas que cometem fraudes, o intuito da alma, os porquê. O porquê que você faz assim? O porquê que você fala desse jeito? O porquê você vem à igreja? O porquê você faz boas obras? O porquê não faz? O Senhor julga, Ele vai acertando e Ele vai traçando um perfil, não para te condenar, mas para te absorver. Ele é capaz de cortar o caos das nossas vidas. Ele tira o caos. Louvado seja o nome do Senhor. A alma, ela se torna mais leve, a alma é exposta, e o Logos, que é o Senhor, a palavra, o rema de Deus, ela entra e desvenda e tira do homem toda a hipocrisia,
todo engano, toda máscara cai por terra quando Jesus entra no coração e permite que Ele venha a entrar. Amém, meus queridos? Amém? Às vezes, a pessoa não sabe que os seus próprios intuitos. As pessoas às vezes fazem algumas coisas que ela nem sabe por quê. Ela mesma não sabe, por que eu estou fazendo isso? Não sei. Algumas pessoas ficam iludidas, pensando ser algo e não é nada. Alguma pessoa pensa que ela é tremendamente espiritual e na verdade ela é carnal. Você entendeu? Umas ilusões na alma e Deus vai colocando, olha, menos um pouco, você não está com essa bola toda não, menos um pouco, ó, você precisa, não é assim. E o Espírito de Deus vai vendo e revelando para nós. Vocês lembram quando Pedro diz o seguinte, Jesus olhou para Pedro e disse, olha Pedro, Jesus os olhos do Senhor já sondou Pedro e disse, olha, você vai me negar. Não, Senhor, qual Pedro? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor, não. Mas Pedro queria discutir com Jesus. Jesus falou, eu estou vendo, eu enxergo dentro de você, eu estou vendo que você vai me negar, eu estou vendo que você vai cair, você vai me trair. Pedro, eu estou vendo. Eu disse, de forma nenhuma, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, mas eu não te nego. E eu creio que Jesus aquietou e disse, mas eu conheço Pedro por dentro. Queridos, Ele te conhece, Ele sabe se você vai cair, Ele sabe se você está falando verdade, Ele sabe se você tenta enganar as pessoas, Ele sabe todas as coisas, porque tudo está nu e patente diante dos seus olhos. É coisa incrível isso, irmão. E de Deus nada se escapa, nós não temos condições de nos esconder de Deus. Ninguém engana a Deus. Repita comigo, ninguém pode enganar a Deus. Ninguém. João 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos 8, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não tem condenação. E o que você vai fazer então? Você vai dizer, como diz o salmista Davi, nos Salmos 26, versículo 2, você vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor venha e sonda a minha vida. Jeremias, ele falava, esquadrinha o meu coração. O salmista Davi, nesse Salmo 26, 2, diz, examina-me, Senhor, e prova-me. Olha, me examina, Senhor. Ele não pega para o pastor assim, pastor, como é que eu estou? Estou bem? Eu melhorei? Eu melhorei. Às vezes o senhor me pergunta, o senhor acha que eu melhorei? Eu estou dando muito trabalho para o senhor? Eu melhorei, né? Mas o homem não sabe, o pastor também pode ser enganado. O salmista diz, olha Deus, eu quero que o Senhor sonda-me e prova-me. Davi desafiou a Deus para colocar ele numa prova. Prova, me prova, Senhor, porque eu não quero ter engano, eu não quero ser enganado, eu não quero enganar a mim mesmo, eu não quero enganar as pessoas, eu não quero ter máscara. Sonda-me, Senhor. E essa palavra, ela penetra, querido, alma, espírito, juntos e medula. Hoje está falando, alma e espírito é do homem interior, é a cura interior. Medulas está falando de articulação, juntas e medulas, juntas é articulação, medula os ossos, então o corpo. Então ele está falando, sonda-me, Senhor, a minha alma, o meu espírito, o meu interior e o meu corpo. O que eu faço, onde eu ando, onde eu vou, por que eu vou em tal lugar, por que eu ajo assim, por que uma época eu trabalhando parece que sou meio manhoso, eu finjo que não consigo quando consigo, por que o meu corpo age assim? Começa tudo pela alma. Começa tudo pela alma. E o espírito às vezes está morto porque a pessoa não aceitou Jesus. E o corpo, as articulações são comprometidas. E Deus está dizendo, eu vou dar alma, espírito, juntas e medulas. A espada desce de cima embaixo. E Ele vê todas as coisas. Repita comigo, Deus vê todas as coisas. E é verdade, meus queridos. Então você vai dizer, sonda-me, Senhor, sonda-me. Eu lembro da linguagem que diz como